Fala galera, hoje eu tô aqui com mais um vídeo aqui no canal e eu vou gravar um vídeo de FIFA. Pera aí. Depoimento aí. Ela foi feita para melhores economistas. É porque não dá para você precisar qual vai ser o resultado das eleições, né, no final desse ano nos Estados Unidos. Então, com certeza, estão usando um atentado para tentar precificar uma vitória que não é tão certa assim. Já vamos entrar no ranqueado para tentar pegar meio. Para tentar pegar o ouro 3. Peguei 5 pontos. Também tem problema de corte de gastos e despesas públicas, né? Uma das coisas que Toma. fez foi fazer aquele E a ciência hoje não tá boa. colocando 500 bilhões de dólares Não tá boa. na economia. Ou seja, isso é muito bom. Isso faz com que os Estados Unidos tenham um protagonismo na transição energética, tirando completamente o protagonismo da China e outros países em relação ao assunto. Então, o modelo do mundo de crescimento econômico é você fazer com que o Estado intervenha na economia com investimentos públicos. E o Biden acertou nisso, né? Esse é o ponto que é o papel do Biden. E o Trump, fez o mesmo plano. Sua batalha, seu Eu não sou patrulheiro. Tem uma diferença entre democrata e republicano. Não sei o que estão virando. Publicamente nos setores da economia. Mas pro Brasil tá errado. O Brasil não vai fazer. Não vou cair na captura que tem muita gente. Eu não sou bom de Free Fire. Vocês pensam que eu sou pro player, mas não sou não. Sou um bot. E você é muito desinformado, PT. Mano, eu caí logo no lugar que tem muita gente. Que é muito famoso. É que ninguém está debatendo questões fiscais nos Estados Unidos. A dívida tem se tornado explosiva e crescente. O gasto não para de aumentar. Mas o Trump, num certo sentido, é mais fiscalista do que o Biden. Por exemplo, ele defende a redução do orçamento da OTAN, que, diga-se de passagem, o orçamento com guerra nos Estados Unidos é muito elevado. Mas eu disse aqui que ambos não estão discutindo isso, mas o Trump tem mais austeridade fiscal que o Biden. Basta você, meu querido, acompanhar o debate. Ai, não, sai! Sai daqui, ufa, da peito. Não capa, pelo menos. Tô sem arma. Meu Deus. Quebra. Tá bom. Vai ser já, tá bom. Não tô com essas armas. Perdi, velho. Não é possível. Pouco não aparece. Porque foi acabar a guerra, ele não evitou uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Pessoal, o pessoal da rádio está conosco agora, 5 horas em ponto. Sejam muito bem-vindos, vocês que nos ouvem. Estamos unidos em todas as plataformas. E aproveitando para atualizar aqueles que estão chegando na TV, no YouTube, no Panflix e também na rádio, a gente está acompanhando a convenção do Partido Republicano no estado de Wisconsin, na previsão de que o ex-presidente Donald Trump, depois da oficialização desse evento, faça um discurso daqui a pouco. Meu Deus do céu. Por volta das 16 horas, Você mandou informou a imprensa americana, mas se a previsão inicial era essa, está bem atrasada, agora são 5 horas da tarde aqui pelo horário de Brasília, e por enquanto Donald Trump ainda sequer apareceu ali no evento, mas já foi então confirmada a participação dele nas eleições este ano. Donald Trump é sim candidato republicano para a presidência da República e escolheu também como seu vice J.D. Vance, um senador do estado de Ohio, de 39 anos, que é escritor de um dos best-sellers americanos e que lá atrás foi opositor, de alguma forma fez muitas críticas a Donald Trump e que nesse momento se une então ao ex-presidente para concorrer nessa chapa para as
eleições de 2024 nos Estados Unidos. Aqui conosco também, na nossa programação, a gente tem o Zé Maria Trindade, que está em Brasília. Eu gostaria de ouvir a sua análise, Zé Maria, sobre esse movimento que começa a se formar depois de um ataque a Donald Trump e com estratégias que começam a ser modificadas também dentro dos democratas para combater toda essa imagem, essa exposição, diria assim, que ganhou Donald Trump, infelizmente, depois de um ataque durante a fala lá na Pensilvânia. É um novo momento, né? Nenhuma campanha é igual, assim como nenhum governo é igual, porque existem interferências externas, como o momento econômico, o momento político. Então, essa campanha de Donald Trump está sendo diferente. E o futuro governo também, a partir de impedir a escolha do risco, né? A indicação é que será um governo mais, vamos dizer, um governo mais plural do que foi o primeiro. E olha, essa situação nova, que é o atentado contra o ex-presidente e o candidato, né? Ela movimentou o mundo político. O que eu queria observar aqui é que todos são tiradores. Ninguém gosta de uma situação sem regras. Ninguém gosta de uma situação fora de controle. Então, aqui do presidente Lula, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, líderes de oposição e governistas, todos se posicionaram exatamente no sentido de proteção da política. Isto não é política, isto é violência explícita, violência pura, não se faz política dessa forma. Diante disso, essa campanha, que é como eu disse, uma campanha nova que Donald Trump, está tomando ali certos cuidados exatamente para evitar temas sensíveis, como, por exemplo, a dívida norte-americana, porque ele sabe que as chances são altas demais. Se ele se posicionar agora sobre um assunto assim, terá que pedir no futuro. Nós já falamos sobre isso aqui, e que Donald Trump é uma teoria do novo presidente dos Estados Unidos, do novo presidente dos Estados Unidos, que a justiça o impediu. Não há força que possa substituir a força do apoio popular quando se trata de política. E só se mata política, só se mata político tirando o voto, ou seja, esse nosso sem voto. Pois é, a justiça tem indicado também uma abertura de caminho para Donald Trump. Essa é a decisão que foi concedida hoje pela lei da Flórida, então encerrando um dos processos que, pela sua defesa, era considerado um dos mais perigosos, ou seja, que realmente poderia significar uma retirada de Trump do páreo. E pelo contrário, houve um encerramento, há um recurso, a possibilidade de recurso pelo Ministério Público, mas essa primeira decisão já aponta tudo no outro para outras decisões que possam ter consequência também dessa acusação que recebeu. Eu perdi ponto! Eu tenho duas pessoas. Que eram significativos para a segurança nacional. Então, depois de um ataque no fim de semana que trouxe tamanha exposição, e aí, gente, quando eu falo infelizmente, é exatamente uma exposição acontecer dessa maneira, num cenário. Nós temos 13 estados americanos com governadores tendo que concorrer novamente, além de 34 dos 100 senadores, ou seja, um terço do Senado, mais de um terço do Senado se renovará, o que é muito importante para a aprovação de leis, e todo o Congresso. Então, muitos acreditam que não só a vitória de Donald Trump estaria encaminhada, mas também uma vitória maciça dos republicanos, seja na Câmara Alta e na Câmara Baixa, no Senado e no Congresso, o que poderia dar ainda mais força para o seu governo. Então, muitos acreditam que, inclusive, Joe Biden não deveria apenas lutar para manter a sua candidatura, que na visão de muitos já é algo quase difícil de se reverter nesse momento, mas principalmente nas campanhas em cada um dos estados, em cada um dos distritos, para fazer com que essa diferença dentro do Congresso e do Senado não seja tão grande entre republicanos e democratas, e de fato uma oposição possa estar presente nesses 2 primeiros anos do próximo governo, fortalecendo o partido para essa renovação que evidentemente acontecerá. Essa é uma camada bem interessante. Eu estava sempre queria repercuti-la também aqui com o nosso comentarista Alan Lane. Como é que você vê a possibilidade da vitória de Trump carregar consigo também uma vitória para o Partido Republicano como um todo? Olha, o que o Bassano trouxe é extremamente importante, porque significa que ele teria muito mais facilidade de governabilidade, né? Ele teria a maioria ali de governadores, a maioria no Senado e a maioria na Câmara dos Deputados. E aí, com tudo isso a favor dele,
é claro que ele se torna uma pessoa forte para se reeleger, né? Porque ele também vai ter a máquina na mão. Então, assim, é um cenário que acaba tudo conspirando a favor dele, né? Você tem do lado democrata, Evandro, o Biden, que visivelmente está debilitado, isso já ficou muito claro após o debate, já colocavam o Trump como o favorito. O grande problema do Partido Democrata hoje é que não tem banco de reserva. Não há substituto. Poderia ser a Michelle Obama, mas ela não quer, não sabe se ela não quer necessariamente, ou o Obama que está preferindo essa decisão. Ele tem um nome, né? E aí, o governador da Califórnia não é uma figura nacionalmente conhecida. Então, tudo vai conspirando. Eita, Nata, que eu fui bem, hein? A sua vitória e ainda Senado e Câmara dos Deputados. O que foi, Felipe Monteiro? Eu nunca vi ninguém ganhar a eleição na véspera. Fui bem. Assim, eu fico impressionado Eu não sou bom. com essa narrativa, porque isso é lógico que muitas pessoas fazem, mas é uma questão que já está eleito. Claro, não vai ter que negar que tem uma onda, né, favorável a Donald Trump. Seja porque no debate que teve o Biden foi apático, mostrou que não tem realmente capacidade cognitiva para administrar a maior economia do país mais poderoso do mundo, seja também por conta do atentado que o Donald Trump sofreu no sábado, né? E o voto, ele é subjetivo, o voto ele é muito mais emotivo do que racional, né? E não dá para negar que a comoção que o atentado fez pode gerar uma onda favorável ao Trump. Aí tem conjectura, não dá para a gente falar que o Trump já está eleito, não dá para a gente falar que o Trump já é o presidente dos Estados Unidos. É muito pelo contrário. A gente viu, por exemplo, no caso de 2014, né, quando Eduardo Campos morreu no acidente de avião, a Marina Silva ficou em primeiro lugar das pesquisas no Twitter. Poxa! Ou seja, o tempo do atentado até as eleições de mais 3 meses pode fazer muita coisa ainda acontecer na política americana. E 3 meses para a política, sim, é muito tempo. Você concorda, João? Olha, não, esse ponto não dá para travar 100%, mas dá para todo o cenário atual, a gente só pega as questões do presente para fazer uma previsão no futuro. A gente está as condições de agora, é favorito, você teve esse evento uma coleção nacional, você citou a Marinha, I'll figure it out. O Bolsonaro que tomou a facada, acabou também favorecendo, né? Há uma coalição nacional. E aí o outro ponto é que mesmo antes deste lamentável episódio, essa tentativa de assassinato, a luta do debate era favorito várias pessoas, mas eu concordo com você, dá para tratar assim, mas essa probabilidade é que o voto mudou, a estratégia mudou completamente. Mas antigamente, antes do atentado, muito antigamente assim, é bom lembrar que a estratégia democrática não era falar que as eleições eram de uma pessoa com problema cognitivo ou de uma pessoa com vigor. Nossa! O que estava colocado nas eleições era uma pessoa que tinha idade avançada. Eita, piga! Agora eu não vou fazer direito. Vai votar quem acha que vai administrar o país junto a sua votação. Mas aí não tá, não, você não vai fazer isso. Você faz o seguinte, a estratégia de Meu Deus! Não. Uma questão de o Biden adotar. Agora, o eleitor, ele não é bobo, ele não é bobo. Na hora que ele vê as imagens, na hora que ele vê o Biden trocando um monte de palavras e sem perceber, ele não corrige, ele percebe que o Biden está com algum tipo de problema cognitivo, de orientação espacial, esquece palavras, confunde, o discurso é completamente desconexo. Então, por mais que o Partido Democrata
batesse naquela tecla, o preconceito para pessoas mais velhas, etc. E tal. Where's the O food? eleitor Girls. americano mesmo, que democrata, que tem uma tendência mais democrática, não, peraí, esse cara que vai governar o país, dizem que os Estados Unidos, mas esse cara está governando o país, e você tem meu falando sobre isso também. Mas são uma esquerda, mas veja, agora é da Califórnia. Se você mesmo trouxe agora, o PPP está governando contigo. O problema é daqui para frente. E foi, já foi. Ele tem condições de governar o país? Essa é a pergunta. Você, como é que você avalia os próximos passos a partir do que aconteceu agora, governador? Agora, você está dentro das duas campanhas, né? Eu ouvi alguns Sua batalha, seu destino. comentam muito a campanha norte-americana, ele é já passou da época, do momento em que se trata a candidatura Biden, né? Mas muitos acreditam que é o seguinte, dessa para a última hora, é possível sim que até melhore, que perde tempo de base com Donald Trump. A gente vê claramente que a partir desse apertado contra ele, é evidente que as chances aumentaram e principalmente muda um pouco esse debate e de projetos de campanha. Meu Deus, eu tenho isso aqui, poxa. Poxa. Ah, não tá vendo nada. Também por cabinha. Pesquisa do cabinha, já dá pra fazer pegar bem pra eu fazer. Calma. Acabou sendo eleita com muita facilidade. Em Goiânia, Maurício Vilela, que está incubado, tomou posse incubado do vice que assumiu. Então as pessoas tendem a fazer uma relação da emoção com a política. E isso é natural. A política é muito emocional. Não há como fingir isso. Né? É a base do gosto, não gosto, e do odeio ou não, ou amo, mas a política é fortemente forte interferência desses humores. E esses episódios, muita gente fala, inclusive, aqui, dessa passada contra o presidente no hospital, né? Mas assim, Meu Deus, morre! essa emoção Não quer morrer! Meu Deus! o Donald Trump é um animal demais e tem uma equipe muito forte que sabe muito bem fazer essa mudança. Agora uma mudança. Salvação, eu queria entender, para além das mudanças que vão ser feitas pelos democratas diante dessa situação do governo Donald Trump, mesmo com a economia caminhando bem, como apontou aqui o Felipe Monteiro e o Alan Gani, quais foram os pontos que vieram desmatando a permanência de Joe Biden no poder e fortalecendo a candidatura de Donald Trump, que tem o seu ápice agora depois desse ataque? Nós discutimos isso aqui no Jornal da Record News politicamente. Isso tem a ver também com a política externa. Não podemos esquecer que em 2021 os Estados Unidos deixaram a Afeganistão depois de 20 anos, gastaram mais de $1 bilhão e no final trocaram o Talibã em 96 pelo Talibã em 2021. Então é visto como uma grande vergonha para a política externa norte-americana abandonar o Afeganistão da maneira como foi. Se os americanos tinham que sair do Afeganistão, isso era consenso. Estava custando muito dinheiro, de fato não fazia mais sentido manter as tropas lá, mas a maneira desordenada como foi e caiu sob Joe Biden, apesar de ter sido uma decisão de Donald Trump enquanto presidente durante os anos 2018 e 2019. Ao mesmo tempo, nós vemos que internacionalmente os Estados Unidos, apesar de continuarem sendo muito fortes, os grandes produtores de tecnologia, seja militar, seja civil, não conseguiram evitar novos conflitos do mundo, seja a guerra da Ucrânia, que assola os europeus, mais diretamente os ucranianos têm perdido suas casas, suas vidas, mas os europeus como um todo, a guerra no Oriente Médio ainda não resolvida e que precisa da mediação norte-americana de qualquer maneira, e as tensões crescentes na região Ásia-Pacífico, seja a fluência coreana ou a Coreia do Norte, seja a questão de exercícios militares sendo realizados pela China também de maneira frequente. Então a política externa dos dois é bastante diferente e ela é colocada também em comparação durante esse período eleitoral. E não bastando isso, apesar da economia sim e bem, os números do desemprego estarem baixos e até teve um avanço em relação a muitos dados econômicos importantes em relação ao governo de Trump
e Obama, durante os últimos 8, 10 anos, nós vemos que tantas outras cidades tiveram uma deterioração da vida urbana, principalmente em estados que são governados por governadores democratas. E Donald Trump utiliza essas imagens para fortalecer essa retórica de que os estados governados por democratas não são tão bons quanto os estados governados por republicanos. Ele pega a crise migratória, por exemplo, do estado da Califórnia, que tem feito com que haja também muitos moradores de rua. Não necessariamente eu estou fazendo essa correlação de causa e efeito, estou apenas dizendo que é isso que Trump apresenta e com essas imagens muito fortes acaba convencendo o eleitor americano de que Joe Biden e os democratas não fazem um bom governo, apesar da economia mostrar-se favorável de outro lado. São essas dicotomias da política. Já vi em muitos outros lugares a economia que indo muito mal, mas o presidente se reelegendo. Na Turquia, o ano passado, o maior exemplo disso, mais de 100% de inflação, alto desemprego, desvalorização da lira, e Erdogan foi facilmente reeleito, apesar de tudo isso. Ao mesmo tempo, vemos que o Biden, com bons dados econômicos, não consegue fazer com que o eleitorado se sinta entusiasmado pela sua figura mais 4 anos na Casa Branca. Muito interessante, Luca. O Dani e o Segredo também querem falar sobre esse assunto. Fala aí, Segredo. O eleitor vai escolher a prioridade dependendo da sua necessidade do momento. Então, lógico, se a economia nos Estados Unidos está bem, não é uma preocupação. Pode ser uma preocupação que não piore no futuro, mas não necessariamente que é melhor. Se se mantém assim, está ótimo. Qualquer eleitor sabe que Trump nunca vai ir apoiando um aumento de impostos, que é uma questão sensível para o bolso de qualquer pessoa. Mas, por outro lado, contrapondo um pouco a teoria aí do Felipe, o Biden se mostra hoje uma pessoa com sérias capacidades cognitivas. O eleitor vai pensar, peraí, estamos falando de agora. Se ele for eleito, tem mais 4 anos de Biden. E essa situação de diferenças e faltas cognitivas não vai melhorar. Todo mundo sabe que vai piorar. Então a expectativa do eleitor é dizer, peraí, se hoje está desse jeito, daqui a 4 anos vai estar pior. Não sei se é isso que eu quero. Aquele democrata raiz vai votar no Biden e vai votar em qualquer um que a convenção determine. Mas tem esses do meio que não são o que eu denomino dissonantes cognitivos militantes. Não importa o que você mostre, ele vai continuar votando. Mas tem outro que pode votar para que perca, Biden ou Trump, e o do meio, ele vai em função da sua necessidade do momento. E a necessidade do momento é econômica. Então, não precisando melhorar, basta com que não piore. E aí os democratas vão ter um desafio. Qual é a prioridade do eleitor hoje? E se a prioridade for que Biden não seja governante por causa das suas limitantes cognitivas, pode piorar muito para a campanha democrática. Nesse momento você acompanha imagens ao vivo do show que acontece ali na convenção do Partido Republicano. Há pouco várias figuras importantes do partido mencionavam os votos dos delegados de cada estado, né, de cada região ali americana para a escolha de Donald Trump, e agora eles fazem uma pausa nesses discursos, nessas falas. O ex-presidente Donald Trump ainda não apareceu, nem nas imagens, nem no meio público. A gente está aguardando essa manifestação dele para ver se ele acompanha. A gente esperará o discurso do Donald Trump com tradução simultânea, a declaração para a tradução simultânea para todos que acompanham aqui o 3 e a gente só está esperando para saber se de fato essa manifestação ocorrerá hoje, porque são vários dias de evento do Partido Republicano e havia a possibilidade inicial de que Donald Trump faria ou participaria no encontro de quarta ou quinta-feira. Mas ele disse que seguia, né, embarcou para Milwaukee hoje, onde acontece esse evento, para falar depois do fim de semana em que sofreu uma tentativa de assassinato. A Landry também gostaria de comentar um pouco desses motivos, desse cenário, né, que mexe com o eleitor americano diante da presidência democrata e que poderia fazê-lo expandir um pouco o olhar para Donald Trump e os republicanos. Eu concordo absolutamente com o Bassani. Então eu vou começar pela economia. É verdade que a taxa de desemprego nos Estados Unidos está muito baixa, praticamente 20%. O vídeo sem limite. A economia cresce